Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 3.1, conteúdo: calorimetria, mudanças de fase, calor latente, comportamento anômalo da água. Habilidade: entender e diferenciar as mudanças de fase ocorridas na natureza, em especial com a água e suas relações com o meio ambiente. Muito boa noite, meus queridos alunos. Estamos de volta com a nossa disciplina de Física, agora com a nossa aula 3.1 e 3.2. Vamos dar início, então, àquela nossa revisão dos principais conteúdos que nós estudamos na aula anterior. Então, em nossa aula anterior, nós vimos primeiramente os conceitos básicos da calorimetria, e o primeiro desses conceitos foi a capacidade térmica, que é uma grandeza física relacionada com uma mudança de temperatura em função do calor recebido ou cedido pelo corpo. E essa propriedade recebe o nome de capacidade térmica. Também vimos uma outra propriedade importante, um outro conceito importante da calorimetria, que foi exatamente o calor específico sensível. E o que é então o calor específico sensível? É a propriedade dos materiais de variar sua temperatura de maneira diferente quando recebem calor. E essa propriedade chama-se de calor específico sensível, representado então pela letra C minúscula. Ao lado da definição de calor específico, você encontra aí uma tabela, com alguns valores dos calores específicos de alguns materiais da natureza. E eu quero chamar a atenção de vocês para a água, que é o terceiro componente aí dessa nossa tabela, que tem calor específico igual a 1, que na verdade a água foi a referência para toda a tabela ser construída. E todos os outros elementos que tem aí na tabela valores menores que a água, significa que esses outros elementos são mais fáceis de se aquecer ou de perder calor ou de resfriar do que a água. E por fim falamos da equação fundamental da calorimetria. É uma equação que reúne todos os elementos da calorimetria de uma forma bem simples. Então você vê aí a equação fundamental, que é ΔQ igual a mc ΔT. ΔQ é a quantidade de calor, m é a massa que o corpo tem, C é o nosso calor específico sensível do material que constitui o corpo, e o ΔT é a variação da temperatura sofrida pelo corpo. Então, vamos dar início à nossa importante aula de hoje, falando primeiramente da mudança de estado ou fase, o que, na verdade, vai ser como uma revisão para você. Em algum momento da sua vida escolar, você já deve ter ouvido falar de mudança de estado, que nós também chamamos de mudança de fase. Mudança de fase ou mudança de estado são sinônimos, certo? Então, você deve se lembrar que a matéria ela tem 3 estados ou fases que são bem definidas aí no nosso cotidiano. Você encontra a matéria no estado sólido, você também pode encontrar a matéria no estado líquido e também nós encontramos a matéria no estado gasoso. São os 3 estados físicos que a natureza nos proporciona e eles são facilmente percebidos, No estado sólido você tem aí a sua mesa, a sua cadeira, as paredes da sua sala. No estado líquido você pode ter a água que você consome, ou qualquer outro líquido aí que você possa consumir, um suco ou coisa parecida. E no estado gasoso tem o ar que nós respiramos aí. São os exemplos que estão ao nosso redor. Então são 3 fases bem distintas: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Para a gente conhecer um pouco das propriedades desses 3 estados, nós vamos ver aqui na nossa TV interativa uma pequena tabela que vai colocar aí esses 3 estados físicos e
como é o arranjo molecular, como é a forma e como é o volume desses estados. Então, veja, vamos começar aqui pelo estado sólido, certo? Você tem aqui primeiramente o estado sólido. Aí, como são a forma e o volume no estado sólido? Veja, forma e volume são constantes, ou seja, não é fácil de você modificar uma matéria que está no estado sólido, né? Vamos tomar como exemplo aí as paredes da sala de vocês. Está no estado sólido. Não é fácil você mudar esse estado, não é fácil você mudar o formato, né? Mudar o volume, ou mudar a forma da parede, né? Você vai ter bastante trabalho para isso. Ela tem uma estrutura interna bem organizada e partículas com pouca mobilidade. E aí a gente vê aqui um exemplo de um arranjo molecular. Como é que estão as moléculas no estado sólido? Observe que elas estão muito bem unidas, muito bem fixadas umas com as outras, né, no seu arranjo molecular. Esse é o estado sólido. No estado líquido, a forma e o volume são variáveis. Você deve perceber que quando a matéria está no estado líquido, ela toma o formato do recipiente que a contém. O recipiente geralmente está no estado sólido, né? Você pega, por exemplo, uma panela e enche ela d'água. A água toma o formato da panela, né? Porque é aquele recipiente que está contendo a água. E a estrutura interna é mais ou menos organizada, as partículas se movimentam em todas as direções. Então, veja que aqui, né, no arranjo molecular do estado líquido, as moléculas não estão tão unidas como elas estão no estado sólido. Elas estão um pouco afastadas entre si. E aí temos também o estado gasoso. A forma e o volume no estado gasoso também é variável, como é no estado líquido, né? Ou seja, o gás, ele também toma a forma do recipiente que o contém, né? Na verdade, o gás ocupa todo o espaço que lhe é oferecido. Tem uma estrutura interna desorganizada e as partículas se movimentam em todas as direções. Então, observa aqui no arranjo molecular do estado gasoso que as moléculas estão muito mais espaçadas entre si do que estão no estado sólido ou no estado líquido. Então, aí está as propriedades gerais desses três estados da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Agora, a gente deve saber também que esses estados, sólido, líquido e gasoso, eles podem ser transformados. A matéria, ela pode passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. É o que a gente chama de transformação de fase, ou mudança de fase, ou mudança de estado. Para cada uma dessas mudanças de estado, a gente tem um nome, tem uma denominação. E a gente tem aqui uma figura também para mostrar a você, na nossa TV interativa, para que você relembre, né, para que você faça, tenha se lembrar lá do seu ensino fundamental, né, porque isso aí a gente também vê no ensino fundamental, né, e agora estamos vendo no ensino médio novamente, que cada mudança de estado tem um nome. Veja aqui, com o aumento da temperatura, ou seja, nessa direção aqui, ó, pessoal, nessa direção aqui, com a temperatura aumentando, o estado pode passar do sólido para o líquido, ou seja, a matéria pode pular do estado sólido para o líquido. Aqui a gente está tomando como exemplo a água, né? Que é um elemento primordial da natureza e essencial à nossa vida. Então veja que quando a água passa do estado sólido para o líquido, ou qualquer outro material que passe do estado sólido para o líquido, a gente chama essa mudança de fusão. Então lembre bem, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se a temperatura continuar aumentando, por exemplo, a matéria pode passar do estado líquido para o estado gasoso. O líquido pode virar um gás. E aí a gente chama essa mudança de estado de vaporização. Olha só que interessante, pessoal. O nome da mudança de estado é vaporização. Mas a vaporização ela pode ser de dois tipos. Você já deve ter ouvido falar.
A vaporização pode ser a ebulição, que é quando a gente força a passagem, né? Colocar a água em cima do fogão, acender o fogo, ela vai ferver, é a ebulição. E nós temos também a evaporação, que é a passagem natural do estado líquido para o gasoso, né? Você percebe às vezes quando chove, a rua fica molhada, se criam poças de água, e depois de um tempo, depois da chuva, com o calor do sol, a água evapora, né? Passa do líquido para o gasoso naturalmente. É a evaporação. Bem, no sentido inverso, ou seja, com a redução da temperatura, né, do estado gasoso pode passar para o estado líquido, é o que a gente chama de liquefação, e do estado líquido pode voltar para o estado sólido, é o que a gente chama de solidificação. E nós também temos a passagem direta, né, pessoal, diretamente do gasoso para o sólido, passagem direta, é chamada de sublimação, tá certo? Quando passa do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. É a sublimação. O contrário também é dito sublimação, né? Tem um outro nome também, uma outra designação, que é a cristalização. Então nós relembramos aqui as nossas mudanças de estado. Cada uma delas tem um nome. Fusão, evaporação ou ebulição, que no caso é a vaporização. Nós temos a liquefação e a solidificação, e também a cristalização ou sublimação. Tá certo, pessoal? Só para vocês se situarem aí nas mudanças de estado. Agora, para que uma substância mude o seu estado físico, é necessário que ela alcance uma temperatura bem definida. Não é a qualquer temperatura, por exemplo, que eu passo do sólido para o líquido. Não é a qualquer temperatura. Tem uma temperatura específica. E essa temperatura é específica para cada tipo de material. Se a gente tomar como exemplo a água ela só pode mudar do estado sólido para o líquido a uma temperatura de 0 graus na escala Celsius. E ela só muda do líquido para o gasoso a uma temperatura de 100 graus no estado sólido, na escala Celsius. Relembraram aí? Isso para a água. Agora, se eu tratar de outra substância, como o álcool, como o ferro, como o mercúrio, substâncias diferentes da água, aí eu vou ter outras temperaturas de fusão e de ebulição. Cada elemento tem sua temperatura específica. É importante também lembrar a você que não é só a temperatura que faz uma substância mudar de estado. Não é só mudando a temperatura que eu tenho mudança de estado. Eu tenho também uma outra grandeza física que pode mudar o estado de uma substância, que é exatamente a pressão. A gente vai falar da pressão mais adiante no nosso estudo. Mas a pressão também é um fator relevante para a mudança de estado. Aí a gente vai tomar como exemplo a panela de pressão aí que você usa para cozinhar os alimentos mais rapidamente. Por que ela cozinha mais rápido? Porque dentro da panela a pressão é maior e a água ela não entra em ebulição a 100 graus. Ela vai entrar em ebulição a mais de 100 graus, facilitando o cozimento dos alimentos que estão na panela. Então a pressão também é fator relevante. Mas a gente vai se ater muito mais na aula de hoje na questão da temperatura. Bem, a gente vai mostrar daqui a pouco uma tabela para você, né, com as temperaturas de fusão e ebulição para algumas substâncias com a pressão normal, ou seja, a pressão normal é considerada de 1 atmosfera, que é 1 atm. Agora é muito importante que você entenda, que está aí na segunda frase da nossa cartela, importante salientar que durante uma mudança de fase, o corpo não aumenta nem diminui de temperatura. Ou seja, grave isso aí, pessoal. É até bom que você escreva no seu caderno, olha. Durante a mudança de fase, a temperatura do corpo permanece constante. Então, quando o corpo está mudando de estado físico, né, quando você, por exemplo, coloca a água para ferver,
ela vai mudar de estado físico a 100 graus Celsius. Enquanto ela estiver fervendo na panela, a temperatura não passa de 100. Ela continua a ser 100 até que toda a água evapore. Não tem aumento de temperatura enquanto a água está fervendo. Ela não passa de 100 graus. Quando ela atinge 100 graus, ela vai mudar de estado. Ela não vai sofrer mudança de temperatura enquanto estiver mudando de estado. A mesma coisa do estado sólido para o líquido. Se você tem lá água com gelo, enquanto tiver gelo na água, a temperatura é 0 graus Celsius. A temperatura só aumenta depois que todo o gelo derreter. É muito importante esse conceito, que a temperatura não aumenta e nem diminui quando está ocorrendo uma mudança de estado físico. E agora a tabela que eu prometi para vocês, está aqui na nossa TV interativa, você vai ver algumas substâncias aqui, né? E as suas temperaturas, tanto de fusão quanto de ebulição. Então a primeira temperatura que aparece é a temperatura de fusão. Veja que a água se funde a 0 graus Celsius e se evapora a 100 graus Celsius. E aí olha só a comparação. Cloreto de sódio é o nosso sal. O sal vai passar para o estado líquido se você aquecê-lo até ele chegar a uma temperatura de 804 graus Celsius. E ele vai virar líquido a 1400 graus Celsius. Sim, pessoal, eu posso ter sal no estado líquido e no estado gasoso, né? Olha só, se ele atingir 1400 graus Celsius, ele vira um gás, né? Mas precisa atingir uma temperatura muito alta. E aí você observa que nós temos aí as temperaturas de fusão e de ebulição para as outras substâncias. Aqui nós temos o oxigênio. Olha aqui, o oxigênio vira sólido a menos 218 graus Celsius. Ele vira gás a menos 183. Então, por isso que o oxigênio na temperatura ambiente, 20 graus, 23 graus, ele é um gás, né? Porque para me transformar o oxigênio em líquido, eu tenho que baixar a temperatura do ambiente até menos 183 graus na escala Celsius. É interessante. Esse naftaleno aqui é a naftalina, né? Aquelas bolinhas que você coloca aí nas gavetas, né? Para evitar o mofo, para evitar baratas, essas coisas. Veja só que a naftalina, ela muda do estado sólido para o líquido a 80,55 graus. E ela vai mudar para o estado gasoso a 218 graus Celsius. Muito bem, essas são as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias, né? Existem tabelas mais completas aí que a gente pode observar pela internet, se nós quisermos. Muito bem. Agora que a gente já relembrou desses detalhes e aprendeu algumas coisas importantes, como o que é uma mudança de fase, que durante a mudança de fase o corpo não aumenta de temperatura, vamos aqui aprender agora sobre o calor latente. Olha só, pessoal, calor latente, eu disse na aula passada que a gente tem dois tipos de calor. Na aula passada a gente estudou o calor sensível. E agora nós temos aí o calor latente. O calor latente é a grandeza física que está relacionada com a quantidade de calor necessária para que um corpo mude de fase, e aí a gente chama isso aí de calor latente. Matematicamente, a gente pode definir o calor latente como sendo Q, que é a quantidade de calor, igual a M vezes L. E o que é, então, os elementos dessa equação? Vamos ver aqui na nossa TV interativa. Q igual a mL. Está aqui a nossa equação do calor latente. Q igual a mL, M vezes L. Onde L é um coeficiente, é o calor latente da substância que tem como unidade o joule por quilograma. O calor latente pode assumir tanto os valores positivos quanto negativos. E aí, se o valor do L, né, que representa o calor latente, for positivo, quer dizer que o corpo está recebendo calor. Se o L for negativo, ele está cedendo calor, perdendo calor. Porque, pessoal, os corpos, eles não só ganham calor, eles podem perder calor também. Então, o L é positivo quando o corpo ganha calor e é negativo quando o corpo perde calor. E o calor latente pode ser de dois tipos. Ele pode ser o calor latente de fusão
que é a passagem do sólido para o líquido, ou ele pode ser o calor latente de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Muito bem, vamos agora ver uma tabela aí com alguns valores do calor latente de fusão para algumas substâncias. Então aqui na nossa TV interativa nós também vamos observar a tabela. Veja que a água sempre está presente, né? Porque a água ela foi tomada como referência. Veja que aparece aqui o valor do calor latente e a temperatura de fusão. Veja que a água tem um calor latente de fusão de 80 calorias por grama. Já o álcool tem um calor latente de 25 calorias por grama e assim sucessivamente. O que isso significa, pessoal? Significa que para a água, por exemplo, que tem um calor latente de fusão de 80 calorias por grama, significa que para mim fazer cada grama de água passar do sólido para o líquido, eu preciso fornecer para ela uma quantidade de calor de 80 calorias. Então, pessoal, se eu tenho 1 grama de água, e eu quero fazer essa grama de água passar do estado sólido, se ela estiver no estado sólido, e eu quero fazer ela passar para o estado líquido, eu tenho que fornecer para ela 80 calorias, senão ela não vira líquido, ela continua no estado sólido. Então eu tenho que fornecer essa quantidade de calor, de 80 calorias, para que eu consiga transformar 1 grama de água do estado sólido para o estado líquido. É isso que representa o calor latente de fusão. E nós temos também uma tabela para o calor latente de vaporização. Vamos colocar aqui. Veja que tanto a tabela do calor latente de vaporização quanto a de fusão estão com uma pressão constante sempre de 1 atm. Porque se eu mudar a pressão, eu vou ter que mudar todos os valores da tabela. Então, por isso que a gente está mantendo ali a pressão constante. Lembra que eu falei que a pressão também era um fator importante para a mudança de estado? Pois é, então se eu mudar a pressão ali, eu vou ter outros valores de temperatura de ebulição e de calor latente de ebulição. E de fusão também. Aqui a gente tem a água em primeiro lugar. Veja só, para a água entrar em ebulição, ela tem que estar a 100 graus Celsius. E para que ela mude para o estado gasoso, eu preciso fornecer 540 calorias para 1 grama de água. Aí a mesma explicação de indo agora, né, pessoal? 540 calorias. 540 calorias, né? 540 calorias eu preciso fornecer para 1 grama de água. 1 grama de água para que ela vire vapor. Então, se eu tiver só 1 grama de água, eu preciso dar toda essa energia para ela mudar de estado, senão ela não passa para o estado gasoso. Observe que é muito mais energia do que no calor latente de fusão. Lá para a água passar do estado sólido para o líquido, eu precisava dar para ela apenas 80 calorias. Tá? Para ela passar do líquido para o gasoso, eu preciso dar, olha só, 540 calorias. É muita energia, tá certo? Para a água mudar de estado. Muito bem. Agora que a gente já conheceu o calor latente e viu aí o calor latente de fusão e de vaporização, vamos para o exemplo número 1 da nossa aula de hoje, né, aqui na nossa TV interativa. Temos aqui o nosso primeiro exemplo. Um bloco com 600 gramas de cobre no estado sólido recebe calor de uma fonte térmica. Ao atingir sua temperatura de fusão, eu já tirei esse valor lá da tabela, ó, ele atingiu uma temperatura de 1083 graus Celsius. Se ele não atingisse essa temperatura, ele não mudava de estado. Então, quando ele atinge 1083 graus Celsius, ele começa a mudar de fase. Calcule a quantidade de calor latente necessária para o bloco se fundir completamente. E aí o valor do calor latente de fusão, né, porque a mudança de estado que está ocorrendo aí é a fusão, vale 32 calorias por grama. Então nós temos aqui a massa do corpo, 600 gramas,
Nós temos que o calor latente de fusão L, vou colocar um índice F aqui para ficar fusão, é de 32 calorias por grama. E qual vai ser a quantidade de calor para que essas 600 gramas mudem de estado? É só calcular pela expressão do calor latente. Vamos aqui escrever Q é igual a M vezes L. Nesse caso é o L de fusão. Então essa quantidade de calor, ela é a massa, 600, vezes 32. Fazendo a multiplicação, 600 vezes 32, a gente vai precisar fornecer 19.200 calorias para que esse bloco de cobre passe do estado sólido para o estado líquido. Vai precisar dessa quantidade de calor. É só multiplicar a massa pelo calor latente de fusão que foi dado no exercício. Bem simples, né, pessoal? Calor latente é massa vezes, né, a quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente de fusão nesse caso. Tá certo? Vamos para o exemplo número 2 agora. Temos agora o exemplo número 2. Uma certa quantidade, uma certa massa de gelo que está a 0 graus Celsius. Então, se ele está a 0 graus Celsius, ele está a ponto de mudar de estado, porque o gelo só muda de estado nessa temperatura, recebe calor de uma fonte térmica. A quantidade de calor latente fornecida pela fonte é de 10.000 calorias. Sabendo que o gelo se funde completamente, determine a massa de gelo que se fundiu. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos a quantidade de calor, que é 10.000 calorias. Foi dado aí no exercício essa quantidade de calor. Calor latente de fusão do gelo, ou da água, né? Porque o gelo é água no estado sólido, é 80 calorias por grama. E a gente agora quer determinar qual é a massa de gelo que se fundiu. Então, a massa é a nossa incógnita. Utilizamos a mesma expressão do exercício passado, que é igual a M vezes L. Esse L é o L de fusão também, porque aí nós estamos falando da mudança de estado da fusão. Quanto é o valor do Q? É 10.000. Igual ao M, que é o valor da massa, vezes o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grão. Isolando o valor da massa, a massa vai ser igual a 10.000 dividido, né, porque o 80 estava multiplicando, passa dividindo, 10.000 dividido por 80. O resultado dessa divisão, 10.000 dividido por 80, é 125 gramas. Então, essa foi a massa de gelo que se tornou água quando ela absorveu 10.000 calorias da fonte térmica. Muito bem, pessoal. Foi o nosso exemplo número 2 sobre o nosso calor latente. Calor latente é essa quantidade de calor que faz o corpo mudar de estado, tá certo? Quando o corpo só aumenta ou diminui sua temperatura, aí a gente tem calor sensível. Muito bem, agora vamos falar sobre o comportamento anômalo da água. É um fenômeno natural que acontece somente com a água, pessoal. Muito importante esse fenômeno, que você o entenda. Vamos assistir um vídeo aí falando, então, sobre o comportamento anômalo da água. A maioria das moléculas, incluindo H2O, tendem a se aglutinar com a perda de calor, perda de energia cinética. Assim como tendem a se separar conforme o aumento da temperatura, pois as partículas se agitam. Isto é, quanto menor a temperatura, menor será o volume e mais densa essa substância ficará. E com o aumento da temperatura, as substâncias costumam ter maior volume, pois se expandem, e menor densidade. No entanto, no intervalo entre 4 graus e 0 graus Celsius, a água sofre o efeito inverso, expandindo-se ao invés de reduzir o volume. Isso ocorre por causa das ligações entre as moléculas da água, que é polar, chamadas de pontes de hidrogênio.
A dilatação ou contração ocorrerão em decorrência do predomínio de um entre os dois fenômenos a seguir. Fenômeno 1. Quanto maior a temperatura, maior a agitação e a distância média entre as partículas, expansão. Fenômeno 2. Aumentando a temperatura, as pontes de hidrogênio se rompem, aproximando as moléculas, contração. Entre 0 e 4 graus Celsius predomina o segundo efeito, e esquentando acima de 4 graus Celsius predomina o primeiro, de forma que explica a anomalia da água. Sendo menos denso que a água líquida, o gelo flutua em lagos de regiões frias, funcionando como isolante térmico. A água do lago permanecerá com densidade máxima entre 0 e 4 graus Celsius, e a parte de cima esfria, mas continua menos densa. Tal fenômeno possibilita a preservação da temperatura da água nesses ambientes e a conservação da vida aquática. Tudo se encaixa na natureza, porque ela é perfeita. Muito bem, pessoal. Então, vocês devem ter percebido no vídeo aí uma coisa importante, que esse fenômeno do comportamento anômalo da água, ele é o responsável por congelar só a parte da superfície dos lagos e não a parte do fundo. Você já se perguntou por que os lagos só congelam na parte de cima e não congelam na parte de baixo? É por causa do comportamento anômalo da água. E aí, como você vê na cartela, a figurinha aí do ursinho pescando, onde ele abre um furo no gelo para tentar pegar o peixe, né? Você vê que embaixo, né, a água não está congelada e a vida continua a acontecer. Já pensou se todo o lago se congelasse? Toda a vida aquática iria morrer. Então a água ela não se comporta termicamente como a maioria dos líquidos, porque a maioria dos líquidos, quando se aquece, dilata, e quando se esfria, se contrai. A água, no intervalo que vai de 0 a 4 graus Celsius, se comporta de maneira contrária. Se a gente aquece, ela contrai. Se a gente resfria, ela dilata. Para analisar esse comportamento, imagine que certa quantidade de água a 0 graus Celsius é colocada num recipiente praticamente indilatável. Aumentando a temperatura, o volume do líquido diminui até a temperatura atingir 4 graus. A partir daí, se o aquecimento continua, o volume do líquido passa a aumentar. A conclusão que se pode tirar desse efeito é de que no aquecimento de 0 a graus Celsius, a água sofre contração. No aquecimento acima de 4 graus Celsius, ocorre dilatação. Isso pode ser mostrado através do gráfico que a gente vai analisar aqui na nossa TV interativa, mostrando para você exatamente isso. Observe aqui o eixo das abscissas com a temperatura em graus Celsius. Temperatura de 0 e temperatura de 4 graus. Observe que o volume entre 0 e 4 graus, aqui o volume entre 0 e 4, ele diminui. Veja que tem aqui uma diminuição do volume. Tem uma diminuição aqui do volume, olha só. O volume diminuiu entre 0 e 4 graus. Se o volume diminui, a água se contrai, né? A água se dilata nessa diminuição de volume. E aí só congela, né? Só nesse intervalo aqui, ela se comporta ao contrário dos outros líquidos, e ao invés da água, nesse intervalo aqui, ao invés dela dilatar, ela se contrai. Isso no lago evita as correntes de convecção, e aí só a parte de cima do lago se congela. A parte de baixo, né, ela continua numa temperatura de 4 graus Celsius. E aí a vida no lago pode continuar, porque a água não vira gelo nessa temperatura, ela só vira gelo a 0 grau. Então é essa a explicação pelo fato da água dos lagos, né, nos territórios onde a temperatura baixa é abaixo de 0, os lagos congelam só na parte de cima. Na parte de baixo, continua a água no estado líquido. Daqui a pouco vem a nossa aula número 2 e agora é o nosso intervalo. A sua aula continua no próximo vídeo.